Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, um livro antes de Mateus. Vou falar sobre um dos profetas mais odiados do seu tempo, e um dos profetas que ainda hoje, mesmo morto, é odiado por alguns, mas que a palavra de Deus na boca dele sempre permanecerá de pé. Então vamos ler aí a partir do versículo 13. A diferença entre o justo e o perverso. A diferença entre o justo e o perverso. Posso ler? Versículo 13. Em nome de Jesus. Diz assim. Malaquias 3:13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram de seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Malaquias foi odiado no seu tempo porque ele era um profeta que falava o que tinha que falar na lata. E ele bateu de encontro, ele falou contra sacerdotes, ele falou contra o ensino do sacerdote, que esse ensino passou para o povo, contaminou o povo, e assim estava todo mundo praticamente fazendo coisas desagradáveis a Deus. E as mesmas pessoas que estavam fazendo coisas desagradáveis a Deus, elas estavam dizendo: é inútil servir a Deus. De que adiantou obedecer a Deus, andar nos seus preceitos e viver segundo a sua vontade? No versículo 15, eles chegam a falar: sabe quem é feliz? Quem não serve a Deus. Olha lá, os soberbos. Eles fazem coisas erradas, eles fazem algo contra Deus, eles tentam a Deus e escapam. E quantas pessoas estão dentro da igreja assim, olhando para a vida de quem não é da igreja e achando a vida de quem não é da igreja melhor do que a dela. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei na igreja e vou falar para você. Faz assim com o seu dedo, por favor, toda a igreja. A sua impressão digital é igual à minha? É igual a da pessoa do seu lado? Então, por favor, não compare a sua digital com a de ninguém. Não compare a sua vida com a de ninguém. Você sabia que comparação é uma maldição? É algo maldito. Se você ficar comparando a sua vida com a vida dos outros, você vai arrebentar a sua vida, você vai entrar em depressão, você vai se desestabilizar emocionalmente, você não vai comer, você não vai dormir, porque você vai ficar comparando a sua vida com a vida dos outros. E era o que o povo no tempo de Malaquias estava fazendo. Eles estavam olhando para a vida de quem não servia a Deus e estava achando que a vida de quem não servia a Deus era melhor do que a vida de quem serve a Deus. Pessoal, isso nunca será uma realidade. Eu vim de uma vida muito escassa. Minha infância foi numa favela no Rio de Janeiro, e eu via gente ali que comia pouco, comia escasso como eu, que teve dia de comer meio bife, que teve dia de comer uma lata de sardinha.
mas que tinha paz dentro de casa. E eu não estou falando contra o rico, não. Você tem que ser rico. Você vai entender onde eu quero chegar. E essa pessoa vivia sorrindo. Às vezes você deve ter visto já nas redes sociais pessoas que vão à África. A grande parte da África é sofrida. Mas você já viu a alegria daquele povo? Quem já prestou atenção como é que aquele povo é alegre? E não tem nada. Mas sabe por quê? Porque não compara a vida deles com a vida de ninguém. Diga glória a Deus. Enquanto você comparar a sua vida com a de alguém, você não terá paz. E se você não tiver paz, você não vence. Então a primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto é pessoas que estavam na presença de Deus, mas comparando a vida delas com alguém que não tem Deus. Pessoal, desculpa, nós não somos melhores do que ninguém, mas é incomparável. Você não pode descer ao nível de quem não serve a Deus. Vai parecer arrogância, mas não é. E você vai ver no final que não é arrogância. E quem eram essas pessoas que viviam reclamando? Já falei. Pessoas que reclamavam, pessoas que faziam um pouquinho e achavam que estavam fazendo muito, pessoas que chegavam diante de Deus e queriam do jeito delas, na hora delas, da maneira delas. Esse tipo de pessoa não chega a lugar nenhum diante de Deus. O versículo 16 tem uma palavra que muda tudo. Na minha Bíblia aqui está: então os que temiam ao Senhor. Essa palavra então, troca ela pelo porém. Porém, os que temiam ao Senhor, diga glória a Deus. É como se o texto dissesse assim, ó: em contrapartida, do outro lado, agora olhando para outro ângulo, para outras pessoas. Quem está entendendo? Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e o que? Ouvia. Diga glória a Deus. Essas pessoas aqui temiam ao Senhor, não ficavam comparando a sua vida com a dos outros. Hoje eu tenho, glória a Deus. Amanhã eu não tenho, glória a Deus. Eu vou com meu Deus, eu vou em frente. Hoje está difícil, glória a Deus. Amanhã vai derramar chuva de bênçãos, glória a Deus. Deus, eu preciso de socorro. Deus ouvia, Deus atentava, prestava atenção e ouvia. Porque essas pessoas aqui do versículo 16 em diante não olhavam para a situação, não comparavam suas vidas com a vida dos outros. E quando a pessoa teme a Deus e busca Ele, anda segundo a vontade dEle em qualquer circunstância, crê nele. Olha só o que a Bíblia fala, que no versículo 16 ainda, fala que havia um memorial escrito. Um memorial é algo ou um lugar aonde se coloca ou se registra alguma coisa para jamais ser esquecido. Em outras palavras, quem teme a Deus, quem olha para Ele, quem crê nele, quem luta com Ele, está no memorial de Deus. Eu posso te dizer que o memorial de Deus é o coração dEle. Porque quando a gente tem algo no coração, nós esquecemos, sim ou não? Não. Então, se existe um memorial diante de Deus, é o próprio coração dEle. E aí ele diz: havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. O versículo 17 diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Diga glória a Deus. Ei, se você teme a Deus, com tudo que está acontecendo aí fora, se você não fica olhando para a vida dos outros e vive a sua vida e crê em Deus, Deus está dizendo aqui que você é algo especial para Ele, guardado nele.
E além disso, Ele diz que vai te poupar como Ele poupa um filho. Ou seja, passe o que passar, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Vem pandemia, vai pandemia. Vem crise, vai crise. Deus vai te levantar e vai te ajudar. Mas você precisa temer e não ficar olhando para os lados, nem ficar olhando para os outros. Quantas pessoas nós pastores atendemos? Poxa, pastor, eu fico olhando para a vida de fulano, de ciclano, olha que maravilha. Será que é maravilha mesmo? Será? Você acha que é maravilha? Você pensa que é maravilha? Olhando de fora é maravilha. E você sabe que é verdade que eu estou falando? Porque quem inveja você, quem quer o que você tem, olha para você e acha a sua vida melhor que a dele, mas não sabe a luta que você passa. E talvez essa seja a sua situação. Então eu digo para você, não olhe para ninguém, só olhe para o alto. Do alto vem o teu socorro. E aí para terminar eu quero ler o último versículo, o 18. Leia comigo, por favor. E esse é o mais forte de todos. Então vereis uma vez. É isso que está escrito aí? Não. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você serve a Deus, teme a Deus, não olha para o lado e vai vivendo a tua jornada, a tua luta, dia após dia, tua consistência. Debocharam de você, você não olha. Zombaram de você, você não olha. Falaram para você desistir, você não olha. Falaram para você não continuar, você não olha. Falaram para você que ia dar certo e você não olha. Você vai em frente, temendo a Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus pega você que é justo, coloca diante do perverso, e Deus faz. Deus coloca você diante daquela pessoa que quer ver a tua derrota, e Ele te dá a vitória. Deus te exalta na frente daquele que tentou te humilhar. Você não precisa fazer nada. Eu vou lhe falar, você não precisa ter nem a intenção, você não precisa nem orar. Deus, eu quero que o Senhor esfregue na cara dos meus inimigos. Você não precisa nem pedir isso. Deus tem prazer de fazer isso por conta própria. Sabe por quê? Porque na hora que Ele exalta o servo dele, Ele está dizendo assim para o diabo: está vendo? Você enviou, você usou ciclano, beltrano e fulano, mas não adianta, eu estou com ele, eu vou abençoar a vida dele. Glorifica o nome de Jesus. Se você quer bater palmas bem forte para Ele. E sabe o que é interessante dessa passagem, desse versículo, para terminar? É que olha só: então vereis outra vez. Repita comigo: então vereis outra vez. De novo: então vereis outra vez. De novo: então vereis outra vez. Sabe quantas vezes isso vai acontecer? Toda vez necessária que Deus tiver que te abençoar. Outra vez, outra vez, outra vez. Mas esse outra vez só vai acontecer se você continuar crendo nele. Se você continuar buscando nele. Se você continuar pedindo a direção dele. Em nome de Jesus. Quem entendeu direitinho? Então Deus vai fazer e outra, e outra, e outra. No mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, no mês de dezembro, em 2022, em 2025, em 2030, enquanto você servir a Deus, você vai ver outra vez, outra vez, outra vez Deus te honrar. Quem crê nessa palavra?